Fala rapaziada, tudo certo? Criciúma contratou Tobias Figueiredo por empréstimo até o fim de 2024. Bora entender tudo sobre o novo reforço do Tigre. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Tobias Figueiredo é o zagueiro português de 30 anos. Ele é revelado nas categorias de base do Sporting, mas no profissional ele nunca foi uma peça importante por lá. Inclusive, em alguns momentos foi deslocado para o Sporting B, que é onde o clube utiliza atletas que não têm espaço na equipe principal ou que são oriundos das categorias de base e ainda não têm a bagagem necessária para atuar na primeira divisão, obviamente. E por conta disso ele acumulou alguns empréstimos, num primeiro momento para uma equipe espanhola e também ao Nacional da Madeira. Mas sem dúvida alguma o melhor momento da carreira do Tobias foi no Nottingham Forest da Inglaterra. Ao todo foram 5 temporadas por lá, todas de segunda divisão do campeonato inglês, da Championship. Inclusive a sua última temporada pelo Forest, ele conseguiu o acesso da segunda para a primeira divisão. E aí que nós costumamos chamar de Premier League, né? Só que como houve um processo de reformulação de elenco, o Tobias acabou não permanecendo para disputar a elite do futebol inglês e saiu para o Hull City, onde retornou para a Championship. No Hull foi apenas uma temporada, uma campanha de meio de tabela lá da segunda divisão do campeonato inglês, e na temporada passada foi anunciado como reforço do Fortaleza no meio do ano. Chegou na equipe cearense a partir de junho, julho, para a disputa do segundo turno do Brasileirão. Mas no Fortaleza, cara, sem dúvida alguma ele não foi bem. Foram apenas 4 partidas, 4 como titular, 3 derrotas e 1 empate. Inclusive, na derrota por 1-0 pro Goiás, lá na Serrinha, o Figueiredo fez um gol contra que acabou custando, inclusive foi na sua estreia pela equipe cearense, enfim. Não teve bom momento e apesar de ele ter um contrato relativamente longo, assinou esse empréstimo com o Criciúma até o fim de 2024 e vai permanecer na elite do futebol brasileiro. Ele tem passagem também pelas categorias de base da seleção portuguesa, tá? Era constantemente convocado, sub-15, 17, 19, 21, 23, então na base ele tinha esse prestígio, o que ele nunca conseguiu atingir no profissional, tá? Ele é um zagueiro que só faz essa função. Vini, você acha que ele pode atuar como lateral direito? Cara, eu não vou garantir, né? É difícil garantir, não sei o que o Cláudio Tencati pensa, né? Mas eu acho muito difícil ele conseguir atuar nessa posição e ter essa função. E eu já vou te explicar um pouquinho mais a razão disso ao comentar sobre as características do atleta, tá? Então é um zagueiro que atua em linha de 4 defensiva, e aí seja pelo lado direito, seja também pelo lado esquerdo. No Fortaleza ele atuou pelos dois lados, mas também um sistema com 3 zagueiros. No Nottingham Forest, em muitos momentos, inclusive na última temporada que foi de acesso à elite do futebol inglês, ele atuou como um cara mais centralizado nesse sistema com 3 zagueiros. Né? Não é um líbero, mas um zagueiro mais próximo do goleiro ali, não tanto deslocado, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Mas uma coisa que eu queria destacar e que eu acho fundamental eu trazer aqui para o torcedor do Criciúma é que, assim, o melhor momento da carreira do Tobias Figueiredo, que foi na temporada de 2019 e de 2020 pelo Force, não foi a de acesso à elite do futebol inglês. Inclusive, nessa última temporada pelo Force, nem sempre o Tobias foi titular, né? O Force acabou indo para os playoffs, né? Ficou, se eu não estou enganado, em terceiro ou quarto da segunda divisão do campeonato inglês, aí disputou o playoffs, né? Aquele mata-mata, para decidir quem vai garantir a terceira vaga para subir, né? Os 2 primeiros garantem matematicamente e aí depois há esse playoffs, né, para decidir quem vai ser o terceiro. O Force disputou e venceu o playoffs e o Tobias Figueiredo não foi titular em nenhuma dessas partidas de mata-mata, tá? Mas retornando ao que eu vinha falando, na temporada de 2019-2020, eu separei o mapa de calor dele, que mostra que o seu melhor momento da carreira foi atuando um pouco mais pelo lado direito.
e também no sistema em linha de 4 defensiva. E aí dá pra gente entender um pouco, né? Um pouco, literalmente, um pouco mesmo. Por que ele não foi tão bem assim no Criciúma? Apesar de ele fazer a função, pode atuar pelo lado esquerdo. Se eu não estou enganado, em 3 das 4 partidas que ele atuou, foram atuando por esse lado, né? E realmente ele não foi bem, tá? Mas só para deixar registrado aí, que eu sinto no jogo do Tobias que ele se sente mais confortável jogando um pouco mais pelo lado direito. Além disso, só para você, torcedor do Criciúma, ter um pouco mais de noção, eu fiz um comparativo do Tobias com os outros 3 zagueiros do elenco do Criciúma. O Wilker Angel, recentemente contratado venezuelano, o Rodrigo e o Alisson Maia, que fizeram a dupla titular na campanha de acesso da Série B para a Série A do ano passado, né? E os dados que eu separei foram em campeonatos nacionais da temporada passada. Então o Angel no campeonato equatoriano pelo Alcas, o Alisson Maia e o Rodrigo pela Série B e o Tobias Figueiredo pela Série A do Brasileirão. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. O Wilker Angel teve 11 partidas e 11 como titular. O Rodrigo 35 e 35, o Alisson Maia 32 e 31 e o Tobias aquilo que a gente já falou, né? 4 partidas e 4 iniciando. Bolas recuperadas por jogo. O Wilker Angel 2,5, o Rodrigo Maia 5,3 e o Alisson Maia 3. Tobias Figueiredo 4. Cortes por partida, 4,4 para o Wilker Angel, 5 para o Rodrigo, 4,1 para o Alisson Maia, 3,3 para o Tobias Figueiredo. Interceptações por partida, Angel 1,1, Rodrigo 1,2, Maia 1 e Tobias 0,5. E duelos aéreos ganhos por jogo, 1,3 para o Angel, 61% de acerto, Rodrigo 1,8 também 61%, o Alisson Maia 2,2 e 65%, e o Tobias 3,3, 68% de taxa de assertividade nesses duelos aéreos ganhos por jogo, tá? Evidentemente a gente tem que levar em consideração os níveis competitivos diferentes, né, do campeonato equatoriano, da Série B e da Série A que o Tobias atuou, mas é só pra gente ter uma noção, só pra gente ter uma ideia, né? Pra comentar sobre as características, sobre o estilo de jogo do Tobias Figueiredo, de como ele se comporta em campo. Assim, cara, eu enxergo muito no jogo do Tobias. Eu não gosto muito de rotular jogadores, mas só pra facilitar o entendimento, é um zagueiro mais rebatedor, assim, sabe? Ele tem uma dificuldade muito grande em relação com a bola nos pés, né? Então, em construção de jogadas, ele não é esse cara que vai agregar muito. Nunca foi na sua carreira, né? Então não espere uma capacidade no passe muito grande dele, porque ele não é esse tipo de zagueiro. Não é um zagueiro veloz também, então não tem essa capacidade de recomposição muito grande, né? Essa explosão para recompor e para ganhar esse espaço nas suas costas, né? O espaço entre os defensores, entre ele e o goleiro. Não é um zagueiro veloz, mas assim, é um zagueiro muito forte no jogo aéreo, tá? E aí eu falo na questão ofensiva, mas também na questão defensiva. É um zagueiro que se impõe fisicamente, tem esse jogo físico muito forte e ele tem esse jogo aéreo realmente. Então eu acho que ele tem tudo para agregar nesse quesito, né? A gente sabe que em alguns momentos vão jogar a bola na área do Criciúma e vão tentar fazer o gol, seja numa bola parada ou em jogada de linha de fundo para cruzamento. E ele tem isso como ponto forte no seu jogo, né? Tem é um zagueiro que ataca muito a bola, né? Então tem essa virtude. Pelo chão, é um zagueiro que incomoda, que gosta do contato, que gosta de enfrentar centroavantes mais fortes, mais físicos, para ele ter esse duelo, para ele ter esse contato. Mas agora, evidentemente, ele tem dificuldade quando enfrenta centroavantes ou atacantes de beirada de velocidade, por conta dessa questão física que falta no seu jogo. Não é um zagueiro veloz, né? De verdade, eu não consigo bancar se ele vai ser titular ou não. Porque assim, se a gente for olhar o elenco do Criciúma, e aí exclusivamente para a posição de zagueiro, é um tanto quanto desequilibrado. Vini, o que você está querendo dizer com isso? Como assim desequilibrado? Porque assim, apesar do Alisson Maia atuar pelo lado esquerdo, apesar do Wilker Angel atuar pelo lado esquerdo, apesar do Tobias Figueiredo poder fazer essa posição, apesar de ele ser e atuar melhor pelo lado direito, assim como o Rodrigo, não há nenhum zagueiro canhoto, né? E isso faz a diferença principalmente com a bola nos pés. Vini, faz mesmo? Como assim faz diferença? Porque naturalmente se o canhoto já recebe por aquele lado, ele já está com o corpo virado naturalmente para realizar o passe. Quando é um destro, e mesmo que ele tenha uma capacidade de ambidestria, né, de jogar com a perna ruim, com a perna esquerda, ele vai ter naturalmente que perder um pouco de tempo para virar o corpo. Então eu sinto muita falta aí de um zagueiro mais
de zagueiro canhoto aí pro elenco do Criciúma. E aí, sei lá, seja para ser titular ou não, ou só para compor o elenco. Então, às vezes, isso faz diferença e pode fazer falta no decorrer da temporada, tá? Mas, evidentemente, o Alisson, Maia e o Willian atuam um pouco mais pelo lado esquerdo. São 4 zagueiros que têm a capacidade de ser titular e de serem reservas, né? Não vejo nenhum assim destoando muito, né? Nenhum dos 4 contratados pelo Criciúma, mas em relação ao Tobias Figueiredo, você tem que ter a ciência de que ele não chega no seu melhor momento, muito pelo contrário. Arrisco dizer que, se não pior, é um dos piores momentos da carreira do Tobias Figueiredo. Teve muita dificuldade para receber minutos lá na equipe do Fortaleza, principalmente reserva de Tite, de Brits, do próprio Marcelo Benevenuto, em alguns momentos do Tinga, que pode jogar como zagueiro. Enfim, não atuou muito bem na temporada passada. Espero que o atleta consiga recuperar o seu futebol agora no Tigre em 2024. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.